gente, tudo bem? A gente tá aqui hoje para mais um podcast, então a gente convida vocês a sentar na mesa e compartilhar dessa conversa que vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem necessário e que vem bastante dúvidas aí, né? Então hoje a gente vai falar sobre devocional e vida de oração com Deus, então a gente convida vocês a participar e interagirem também aí nos comentários. Então eu vou começar me apresentando, eu sou Elaine, sou líder aqui na casa e estou com duas convidadas incríveis e eu queria que elas se apresentassem. Vamos lá? Sou a Lenara, sou pastora de adolescentes aqui na casa, amo Alcance Jovem também, é um prazer estar aqui de novo, falando desse assunto tão necessário. Obrigado pelo convite, vai ser muito legal. Imagina, você era necessário aqui. Eu sou a Miriane, sou líder aqui na casa, sou bem envolvida no Alcance Jovem, amo o Alcance Jovem também. Estou bem feliz de poder compartilhar esse assunto, acho que vai ser uma conversa bem gostosa. É a primeira vez da Mia aqui no podcast, Primeira vez, estou estreando. Ilustre. Então, gente, vamos então começar, né, esse bate-papo sobre devocional. E quando a gente estava conversando, né, sobre os temas e tal, assim, isso estava no meu coração já fazia um tempo, assim, sobre da gente falar sobre isso. Eu acho que até de quebrar alguns paradigmas, assim, né, de tirar esse rótulo e tudo mais, assim. E eu não sei vocês, assim, mas eu me coloquei um pouquinho nessa situação, né? Eu já sou cristã há bastante tempo. Cristã não, eu era evangélica, na verdade, né? Cristã eu sou há alguns anos só. Mas desde criança, evangélica. E, assim, quando eu entrei na Alcance, eu ouvi o termo devocional. Era uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes, nunca tinha ouvido falar, assim. Eu ficava, gente, o que essa galera tá falando, né? O que é isso? Assim, não é só devocional, não. Eu ficava, o que é isso? É um livro, né? Tem um livrinho pra estudar. Então, assim, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre o que é devocional pra vocês, assim, né? Na prática mesmo, o que vocês têm a dizer sobre isso? Para mim, o devocional é uma refeição diária, que assim como eu alimento meu corpo todos os dias, para eu conseguir estar bem, fazer as coisas, eu preciso de pão, o pão da palavra, que é abrir a palavra, perguntar para Deus o que o Senhor tem para mim hoje, o que eu preciso mudar na minha atitude, como eu aplico essa palavra. Então, assim, que nem a gente estava falando aqui, né, antes de começar a gravar, a vida do crente é leitura da palavra e oração, né? Tem até uma frase do Tozer que ele fala, me perguntaram o que é mais importante na vida do crente, a oração ou a leitura da palavra? E ele respondeu de volta, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Né? Então, para voar, ele precisa das duas. Então, para você ter conexão com Deus, você precisa das duas coisas. Então, a gente estava falando que antes as pessoas não chamavam de devocional, né? Esse termo não tinha, mas todo crente precisa. É um termo moderno. Todo crente precisa orar e ler a Bíblia. Então, assim, a modinha é o termo, porque a gente, né, tem essa mania de taguear tudo, dar nome pra tudo. Mas pra mim é isso, é o cafezinho que o meu corpo precisa pra acordar, então eu também preciso abrir a minha Bíblia, que seja o digital, muitas vezes não dá pra abrir o livro físico, né, mas tá ali diariamente um pouquinho, que seja 15 minutos, mas orar, se conectar com o Senhor. E para mim também é muito importante fazer isso antes do dia começar. Tem gente que faz à noite, enfim. Mas eu tenho, na minha cultura, assim, que funciona para mim, é fazer de manhã, que é como se fosse o meu café mesmo, assim, para entregar pro Senhor a primícia e para eu despertar bem, assim. A primeira coisa do dia, né? Isso. É verdade. Bem legal. Eu acho que eu penso o devocional como um relacionamento, né? Que quando a gente pensa no relacionamento com uma pessoa, você senta, você escuta e você fala. Sim. Quando a gente pensa no devocional, eu vejo que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está ouvindo Deus. E quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Então, eu tento enxergar como um relacionamento. Então, no relacionamento de amizade íntimo, você vai sem falsidade, você abre o coração, você fala dos suas maiores dores, das suas maiores alegrias, e você houve também correção, sabe? Então é um momento de alinhamento com Deus, igual a Alia falou, né? De pão diário, mas eu vejo que sem isso o nosso coração vai se corrompendo com o pecado, a gente começa a se distanciar de Deus, a gente começa a viver uma vida totalmente distante daquilo que Deus sonhou. Agora, quando a gente tá ali, tendo relacionamento com Deus, ouvindo o coração de Deus, contando o nosso coração, as coisas ruins e nosso coração que tem muitas, né? E Deus vai alinhando isso, a gente vai se parecendo com Deus, eu acho que é esse momento de devocional. É esse momento que você começa a conhecer mais de Deus. E conforme você vai conhecendo, você vai se parecendo, né? Aquela questão, quando você tem um melhor amigo, você tem manias parecidas, você tem frases parecidas, sonhos parecidos. Então, esse momento de devocional é o momento que você começa a se parecer mais com Deus, que é o objetivo da vida cristã, né? Então, Uau, eu acho que é o mínimo.
né? Acho que define bem, né? O alimento diário que a gente não pode ficar sem, né? Senão a gente fica desnutrido. E o relacionamento com Deus, né? Sobre conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Todos os dias. Disso que você falou sobre leitura, acho que eu li num livro também, eu acho que foi do Cash Luna. E ele falava isso também. Se o teu tempo de leitura até desse livro mesmo que você tá lendo, o seu tempo de leitura da Bíblia tá tomando mais o seu tempo de relacionamento com Deus, pare de ler a Bíblia. Uau. Ele, tipo, fala assim, né? Sim. Para agora e vai ter esse tempo de relacionamento com Deus. E eu me via muitas vezes, tipo, me entupindo de leitura, sabe? E substituindo por esse tempo de intimidade com Deus mesmo, assim, e achava que tava arrasando, tô lendo horrores aqui. Porque a leitura, às vezes, traz só o conhecimento. E é isso que ela falou da questão de ouvir Deus. Então, você abre a Bíblia, você ouve Deus, mas muitas vezes você precisa aquietar tudo, até mesmo seus olhos, né? Fechar seus olhos, deixar a tua alma respirar ali diante dele, chorar se precisar, e ouvir ele também, né? Sim. Então, qualquer coisa que roubou tempo... Com certeza. E aí, a gente vai, tipo, entrando na questão da leitura, e é legal, às vezes, né? Você tá ali aprendendo várias coisas. Mas até nisso tem que ter discernimento. Até nisso a gente precisa ter discernimento. E quando eu li isso, assim, eu lembro que essa frase do livro dele me impactou muito, porque eu me coloquei nesse lugar que muitas vezes eu substituía o meu relacionamento com Deus com a leitura, assim, né? E eu comecei a tentar diminuir. E o que funcionou muito pra mim, eu até queria aproveitar esse gancho pra gente entrar numa outra questão aqui de devocional. O que melhorou muito pra mim foi tentar dividir o tempo, assim, sabe? Primeira coisa que eu faço é me relacionar com Deus, eu me forço a isso naquele momento. Eu começo ali, tipo, no tempo de oração, ouvindo Deus, louvando, adorando, e depois eu tenho um tempo de leitura pra eu tentar não substituir isso, assim, porque eu tinha esse probleminha, assim, no começo, né? E até aproveitando o gancho pra gente, né, começar aqui uma outra questão a respeito disso, assim, na prática, vocês acham que tem um jeito certo de fazer, tem uma regrinha, uma doutrina, uma liturgia, sei lá, ou é uma coisa muito, realmente uma coisa que Deus vai conduzindo, ou como a gente consegue se concentrar melhor, digamos assim, né, nesse tempo ali com Deus? Eu acho que uma regra geral é você se livrar das distrações. Isso para tudo, assim, para um culto online, qualquer coisa que você queira prestar atenção, né? Se você está assistindo uma aula, por exemplo, né, na faculdade, você vai prestar atenção. E também com o devocional. Tem muita gente que faz devocional com o celular ligado e as notificações ali toda hora pipocando. Então, assim, você tá com um amigo na mesa tomando café, você quer dar atenção pra ele, né? Você quer dar seus olhos, seus ouvidos. É chato você estar conversando com alguém, a pessoa ali no celular o tempo inteiro, né? Sim. Então, assim, acho que a maior distração da nossa era é isso. Com certeza. Então, acho que a regra geral é isso. Procurar um lugar que você não seja interrompido, né? Facilmente, um tempo. E também uma dica que eu acho que valiosa para esse tempo, onde a gente coloca muita comparação e muitas expectativas altas, é a gente colocar uma expectativa dentro da nossa realidade. Porque muitas vezes você fica assim, não vou fazer devocional porque eu não tenho 40 minutos no meu dia. Tá bom, mas você não tem 40 minutos, você não vai nem dar 10? Não, mas fulano me falou que ele ora 2 horas por dia e eu nunca vou fazer isso. E daí só porque você não consegue fazer igual o fulano, que é o teu influencer, que é aquele, né, o teu ícone, você não vai dar nada pra Deus. E na real não é pra Deus, né? Como a gente falou, é pra nós, é algo que faz bem pra nós. Exatamente. Então, assim, a gente precisa... uma dica válida é essa também, de você equalizar a tua expectativa dentro da tua realidade, pra você sempre ter isso, não uma coisa irreal, né? Entra bastante, assim, também, acho que no nível de comparação, né? Porque, às vezes, a gente tem aquela pessoa que a gente segue, que é, tipo, referência e tal, né? E, às vezes, é uma pessoa... Acho que eu escutei um podcast que a Val Gonçalves falou isso, eu achei muito legal, assim, né? Que as pessoas sempre questionavam ela sobre isso. Como que você consegue ter tanto tempo de oração e tal? Aí ela falou, o meu contexto é diferente, eu também vivo pra isso. Sim, né? Não dá pra comparar. Exatamente. Então, assim, às vezes a nossa rotina não permite que a gente tenha 2 horas Sim, né, eu acho que assim, tempo. um momento de se conectar, tipo, esse é o momento que eu vou aqui abrir a minha Bíblia e tal. Isso não significa que no restante do dia você não vai se conectar com Deus. Você tá ali fazendo teus afazeres do dia a dia, você tá falando com Ele. Exatamente. Tudo isso é válido, né? Tudo Sim. isso conta diante dele pra nossa vida devocional, e não só o momento devocional, né? Mas nesse sentido até, eu entendo, né, que é super precioso esse tempo que a gente tem com Deus durante o dia a dia. Mas, né, fazendo até a comparação que eu tava falando antes da questão do relacionamento, se você tem, sei lá, seu marido, meu marido, por exemplo, que é a pessoa mais próxima, se durante o dia eu fico falando com ele ali, 5 minutos, e eu fico assim, um mês,
E, tipo, não para e senta e conversa com ele. Qualidade. De qualidade, de dar um tempo, assim, especial pra ele, de olho no olho, sabe? Aquela Verdade. coisa sem ser algo correndo, o relacionamento não vai pra frente. Não Perde faz conexão, sentido, né? perde É conexão. verdade. Então, eu vejo que é importante esses momentos, né? Às vezes, que nem eu trabalho home office. Então, no dia a dia lá, eu dou um oi pro meu marido, dou um abraço e tal, beleza. Mas tem que ter esse momento de você sentar e se relacionar. E eu vejo que é a mesma coisa com Deus, porque se você fica ali só 5 minutinhos, 3 minutos, sabe? Não é algum relacionamento que se constrói com algo sólido e profundo. Precisa ter assim, às vezes pode ser que só um sábado que você consiga fazer isso, mas no sábado você separa um tempo e você fala, agora, beleza, eu vou ter um tempo com Deus de qualidade, vai ser tipo minha manhã com Deus, sabe? Uma coisa mais profunda pra Preparar você mesmo, né? preparar o ambiente. Então, ter esse equilíbrio também, né? Nesse Achei sentido. bem legal isso que você falou, assim, porque hoje a gente vê também muita gente, né, falando sobre isso, tipo, mas eu me relaciono com Deus em tudo, né? Eu tô lavando a louça, eu tô falando com Deus, eu tô lavando, limpando a casa. Durante as coisas acontecendo. Isso, eu tô ali, eu tô, né, tipo, em constante relação, orando e tudo mais. Legal, e eu acho que a nossa vida tem que ser assim mesmo, mas a gente não pode usar isso como desculpa pra não ter tempo com Deus, né? De qualidade, sim. Exatamente. Porque é isso você que a Mi falar falou. hoje assim, não tenho tempo, realmente, a vida tá mais corrida pra todo mundo, 1000 coisas pra fazer. Porém, quando você tem prioridade, você dá um tempo, você dá um jeito, né? Você dá um Então, jeito, o que as pessoas não têm é prioridade. Exatamente. Porque a gente tem tempo. Então, algo que realmente você quer, você dá um jeito. Se você quer fazer uma viagem, você se planeja, você dá um jeito. Você quer comprar um negócio, você guarda dinheiro. Então, assim, você quer ter tempo pra Deus, você vai tirar o tempo de outras coisas e você vai arrumar um tempo que seja, né, semanal pra você, né, se dedicar ali melhor. Então, a gente precisa ter mais prioridade, né? Porque tempo Com a gente certeza, tem. com certeza. Mas até nisso que você comentou, Elaine, de como fazer, eu não tenho igual você falou, né, de separar um tempo e tal. Eu vejo assim, como eu estou no dia. Porque tem dias que eu tô assim, péssima, e que eu sei que se eu fizer, sei lá, um monte de tempo lá lendo a Bíblia, não vai render tanto, porque meu coração tá angustiado, tá, tipo, frustrado. Então, às vezes, eu preciso ter um tempo maior de oração, e às vezes ler um versículo, e aquele um versículo vai falar muito comigo, sabe? Mas quando eu penso assim, num dia que tô feliz, tô bem, que eu consigo, né, ter ali uma rotina, eu tento ler, escolher, né, depende, às vezes eu tô lendo um texto, às vezes eu tô lendo a Bíblia corrida, depende, mas quando eu tô lendo um livro, por exemplo, então eu vou ler João, por exemplo, eu leio um capítulo de João, e aí na minha Bíblia tem um lugarzinho de anotação, então eu tento anotar o que Deus falou comigo sobre isso, o que eu posso aplicar desse texto na minha vida, e aí eu anoto, eu preciso melhorar isso, Deus trouxe isso pro meu coração que tá ruim isso aqui, eu preciso melhorar, sabe? Tento trazer uma aplicação pro texto que eu li, pra não ficar uma coisa só jogada, e depois que eu anoto, eu oro sobre aquilo, eu falo, Deus, você me falou aqui na palavra que isso não tá legal no meu coração, que isso precisa ser ajustado, eu às vezes não sei como fazer, então o Espírito Santo me ajuda nisso, sabe? Então eu tento, né, quando eu consigo ter isso que eu falei, né, tô num dia bom, que eu consigo ser bem objetivo, tô rendendo, aí eu tento fazer dessa forma, de tentar pegar o que Deus me falou através da palavra, né, e orar sobre isso, e ter um tempo de oração sobre isso, né, mas aí depende, tem dias que eu tô tão mal que às vezes eu preciso escrever, porque eu não consigo nem organizar meu pensamento pra falar, Escrever então ajuda. eu escrevo, eu falo, aí, né, depende do jeito que você faz. Eu escrevo oração. Você pode dizer que daqui pra frente vai ser uma oração mesmo. E aí eu escrevo meus pensamentos, eu organizo aquilo, falo com Deus como se estivesse escrevendo uma carta. Então, eu vejo como tá minhas emoções naquele dia, porque às vezes eu quero ter 1 hora de oração e, tipo, eu não consigo nem sei o que eu quero falar. Mas se eu escrevo aquilo, vai me ajudar, sabe? Então, não tem uma regra. Mas igual a gente falou, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre palavra, entre oração, e eu acho que às vezes até em silêncio, né? Teve um livro que eu li recentemente, que é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E falava justamente sobre a importância do silêncio, a importância de você ter esse tempo de meditação sobre aquilo que Deus falou. Enfim, contemplação, né? Contemplação. A Bíblia fala, o salmista fala muito sobre contemplar. E é algo que hoje em dia a gente não faz, porque a gente acha uma perda de tempo. Eu vou sentar na beira de um lago, sei lá, tô com a minha família fazendo esporte num parque. Vou sentar lá e vou ficar lá. Nossa, quero fazer alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa. Quando você contempla, que é exigida, exatamente. Né? Produtividade, se você não faz nada, parece que você é... Exato. E algo que não é fácil pra mim, né? Eu falei do silêncio, mas é algo que tem sido bem desafiador, principalmente porque meu coração deseja ser produtivo. Então, se eu não tô falando, se eu não tô orando, se eu não tô escrevendo, se eu não tô lendo, parece que eu tô fazendo nada, que Deus não tá recebendo. Exatamente. Sim. Mas
Quando você tem uma pessoa que você gosta, você senta no sofá, e às vezes você quer só ficar ali, Só entendeu? desfrutar a Só desfrutar a companhia Só e ouvindo o que a ela tem pra presença, falar. exato. É verdade. Então, acho que é isso. É verdade. E tem uma palavrinha, né, tenebrosa sobre devocional. Não sobre devocional, mas sobre a vida, né? Que a gente tava falando A antes vida aqui, em né? geral. E que é a tal da constância, né? Sim. E é algo assim que a gente sempre se vê nesse lugar, né? De tipo, essa semana vai, né? Essa semana eu vou dar um cheque ali, ó. Sim. No meu planner semanal, né? Segundas-feiras animadas. Uhul, né? A segunda sempre Devocional. começa bem, né? Segunda-feira é sempre ótima, né? Até a hora do almoço. A quarta já tá deprê. Exatamente. E, assim, eu sou bem inconstante, assim, nas coisas. E essa é uma dificuldade minha. Eu preciso realmente, né, Tamo junto. me colocar nesse lugar de vamos lá. E eu lembro, assim, que na pandemia o pastor Marciano falou uma coisa que foi, tipo, bem pesado, assim, né? Ele falou assim, na pandemia, bem naquela época hard, que tinha fechado tudo, que era uma incerteza, a gente não sabia, né, o que ia acontecer no mundo. E eu lembro que ele falou, né, Deus fechou tudo, a gente não podia nem vir pra igreja e nada, assim, tipo, se nesse tempo você não consertar a sua vida de oração com Deus, você nunca mais vai conseguir fazer. Eu achei aquilo pesado, assim, mas não é mentira, é uma verdade, realmente, porque a gente teve muito tempo, né, durante a pandemia. Então, assim, acho que construir uma vida de oração com constância realmente é um desafio pra todo mundo, né? Pra mim também, e aí entra, né, aquelas desculpas que a gente sempre usa, né? Eu não tenho tempo, eu não posso, mas você não sabe como é que é a minha vida. Eu tenho 3 filhos, né? Imagino que deve ser difícil. Bastante. Como é que você Você consegue Como ter é uma que vida você com Deus consegue, tendo 3 né? filhos? O único momento do dia que a minha casa é silenciosa é quando as crianças dormem. Então adivinha quando eu faço meu devocional? Quando eles estão dormindo, Muitas né? vezes. Eu tenho o hábito de tomar bastante água. Então eu levanto de madrugada bastante vezes, né? Pra ir no banheiro. Então, muitas vezes ali, quando tá umas 5 da manhã, que eu já dormi legal, 5:30, que é uma hora que eu normalmente vou a última vez no banheiro antes de acordar, é a hora que eles estão dormindo, que eu vou ali, ligo meu celular, me conecto com Deus. O primeiro momento, assim, de devocional mesmo que eu faço, é o que dá, é o que tem. Mas eu sei que a vida é feita de ciclos, que eles não vão ser sempre crianças que estão sempre, né, dependentes da mãe, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo. Então, assim, você tem que discernir a sua estação, né, que nem você falou, eu tô discernindo em qual momento que eu tô. Às vezes você tá num momento que você tá mais tranquilo, ou tem home office. Eu consigo algumas coisas no home office que se eu trabalhasse, eu teria que dar um outro jeitinho. Então, assim, discernir a estação. E isso de ser constante é um tema que tá muito presente nesse ano, na minha vida, até pelo tema da Conferência Origem, né? Que é até o fim. Sobre a fidelidade do povo de Deus até o fim. Porque o Senhor é fiel conosco até o fim. Em tudo. Ele começa, ele termina. Ele é alfa e ômega. Então, se a gente tem o DNA dele... É gente que não é fiel. A gente não tá refletindo o DNA dele, porque ele é constante, ele é fiel. Então, assim, aquela coisa de constantemente estar aos pés dele, falar, Senhor, eu preciso dessa característica, me dá a intencionalidade no que eu vou fazer, que eu consiga terminar isso. E a gente tem que fazer a nossa parte, claro, né? Pedir o sobrenatural dele, porque muitas vezes a gente precisa dessa carga sobrenatural sobre nós. Mas o ser constante, como a gente estava falando aqui também nos bastidores, muitas vezes com os afazeres e o desejo de alta produtividade dessa geração, a gente acaba achando que ele pode esperar, que Deus pode esperar. Então a gente começa o dia e não conseguiu fazer devocional. Não, à tarde eu vou conseguir. Ai, Deus, espera um pouco porque eu preciso responder esse e-mail. Deus, espera um pouco porque essa louça precisa ser lavada. Deus pode esperar. Parece que a misericórdia dele não tem fim, né, gente? Daí a gente se abusa dessa misericórdia. Só que o devocional, como a gente também estava falando, ele é para nós. É pra gente se alimentar, é pra gente conhecer mais dele. Então, assim, eu vou ter meu tempo de adoração ali com Deus. O Senhor precisa da minha adoração hoje, Senhor, porque eu tô muito ocupada. Não, ele não precisa da sua adoração. Ele tem adoração. Ele quer, mas ele não precisa. Então, quem precisa ardentemente, incomparavelmente, somos nós. Né? Até a Bíblia fala, né? E há um tempo atrás eu estava meditando sobre esse versículo que é muito conhecido, né? É um versículo que a gente usa, assim, muito, né? Assim, tipo, fica aberto, assim, em casa. Né? Que é o famoso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E todas as outras coisas o Senhor vai prover ali. E esse buscar o reino de Deus é muito amplo. Não é só você vir na igreja todo domingo, né? Mas buscar o reino de Deus é realmente ter uma vida com Deus, né? Uma vida em todos os momentos e tudo mais. Uma coisa que Deus já tá ministrando no meu coração há muito tempo. A gente tava até conversando com uma galera sobre isso, assim, tipo, sobre a gente ter essa consciência da presença de Deus. Né, de ter a consciência que ele tá com a gente o tempo inteiro.
né? Então, esse buscar em primeiro lugar no reino de Deus, ele realmente abrange muitas coisas, né? E realmente também é isso, né? Em tudo que você vai fazer. Exatamente. Tipo assim, buscar o reino, é buscar que ele reine. Então, buscar que ele reine na minha casa. Sobre o meu dia. Buscar que ele reine na minha rotina, buscar que ele reine no meu trabalho, em tudo, né? Exatamente. O que eu acho mais doido sobre isso é que a gente não tem, muitas vezes, a consciência do que é o poder da oração. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Eu particularmente penso, eu não posso deixar de fazer isso porque eu preciso terminar, porque no trabalho, principalmente, tem tantas atividades, uma correria e tal. Sendo que, na verdade... pode deixar o nosso chefe esperando a gente. Exato. A gente tem que fazer as entregas e tal. Sendo que, na verdade, teve na semana do mês passado que estava tendo oração aqui na igreja, né? A gente tentou vir a maior parte dos dias. E aí, naquela uma hora, o primeiro dia que eu vim, eu tava tão esgotada do trabalho e tão cansada. E eu tive um tempo de oração tão gostoso. E aí, no final de tudo aquilo, Deus falou comigo assim... Tá vendo como seria muito mais fácil se você usufruísse disso? Sim. Porque você sai mais leve, a sua mente sai mais tranquila. O Espírito Santo... tá perdendo, né? A gente tá perdendo. O Espírito Santo nos dá sabedoria, sabe? Sim. Então eu vejo que às vezes a gente gasta tempo pensando que vai ser produtivo, porque a gente tá fazendo com as nossas forças, sendo que se a gente adicionasse oração no nosso dia, a gente seria muito mais produtivo. Porque Deus, eu já vi alguns testemunhos, né? De Deus revelando coisas no trabalho, sabe? Aquela coisa que, tipo, ninguém sabe resolver e o Espírito Santo te dá uma luz e, tipo, você consegue resolver. Então, eu vejo que o Espírito Santo é poderoso, sabe? E, às vezes, a gente fica dando voz pra todo o resto, voz pras nossas emoções, voz pra tudo, menos pro Espírito Santo, sendo que ele tem todas as respostas, ele tem conhecimento de tudo. E né? essas vozes, elas só se calam quando a gente tem uma vida de oração constante com Deus. Porque acho que é ali que a gente vai matando a nossa carne, né? A gente vai se tornando mais parecido com Cristo conforme a gente mais... vai se relacionando com ele, né? Sim. Vai andando com ele. E aí as emoções vão se calando, né? E os frutos do Espírito vão aparecendo também. Tem até um livro que eu acho que é com esse nome, né? Ocupado demais para não orar. Ai, nunca vi. Porque muitas vezes a gente tá nessa, né? Tipo, com expectativas e com desculpas. E daí você gasta um tempo em oração, que nem ela falou daqui a pouco. Tudo se assentou na nossa alma. E aí o pastoreio da alma é isso. É somente mediante a oração. Como é que ele vai acessar as emoções do seu coração? Ele é poderoso, ele sabe o que eu tô sentindo. Sim, ele sabe o que você tá sentindo, mas esse exercício diário de você verbalizar, de você escolher falar para Deus. Ele é soberano, ele sabe. Sim, ele sabe. Mas olha que poderoso, mesmo você sabendo que ele sabe, você quer abrir o seu coração para Deus. Você quer falar, Deus, olha aqui, ó, isso aqui não tá legal. Vem pastorear a minha alma. E aí esse exercício de confiança, porque seria muito fácil você cruzar os braços e falar assim, tá bom, Senhor, o Senhor sabe o que eu tô sentindo, fala aí. Não, ele quer relacionamento, né? Ele quer que você escolha abrir, que você fale, Deus, eu quero que você mexa nisso, por favor, mexa, me fala, me mostra. E, enfim, é maravilhoso. E eu vejo também que é tão terapêutico falar, né? Super. Eu vejo assim, quando eu tô na terapia, às vezes eu tô tendo um dia horrível e eu vou na terapia e só converso sobre isso. Os psicólogos deem um like agora no podcast. Terapia É bom, muito bom, porque você falou sobre isso. E a oração é sobre isso, de você falar. O poder de verbalizar, Exato. né? Os estudos mostram Então isso. eu vejo assim que a nossa... até tô lendo um livro sobre isso, que fala sobre... Enfim, várias questões, assim, emocionais do ser humano, que tá tipo, o ser humano tá difícil, né? Sim. Tem crescido o número de depressão, de ansiedade, crise de pânico, as pessoas estão, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu já sofri com ansiedade. E não que, né, vou ter uma vida de oração e tudo vai se acabar. Mas eu vejo que isso contribui. Porque se na terapia você conversa e isso ajuda, cara, você tá falando com um Deus que te conhece, que te responde, que tem todas as respostas para o que você precisa. Então é algo que auxilia muito, né? E quando a Bíblia fala muito sobre ansiedade, na questão de lançar as nossas ansiedades sobre Deus. Então eu acho que esse momento, esse lugar de oração, eu acho que faz parte pra nossa geração, pra eu falo por mim, pra eu vencer a ansiedade, faz parte desse lugar de oração, sabe? Eu acho incrível, assim, os salmos de Davi, né? Porque ele vem justamente falando isso, né? Ele vem ali, tipo, se expondo pra Deus, assim, né? Tipo, rasgando a alma mesmo. E ele fala coisas que estão ali no profundo, né? Dele, no íntimo mesmo. E são coisas, assim, que são, tipo, do ser humano, né? E, tipo, ele rasga as emoções. Até coisas feias, né? Até tipo, coisas Deus feias, faz vingança assim. contra eles. Quero que eles morram. Deus, porque você me abandonou aqui, né? E é isso, assim, eu acho que os salmos de Davi, eles vêm, assim, pra
para dar esse exemplo pra gente de Sim. como a gente pode levar as nossas lamentações Sim. pra Deus, né? E naquele Verdade. momento o Espírito Santo vai consolando a nossa alma, né? Como ele mesmo falou, né? Tipo, aquieta a minha alma. E às vezes a gente tem que Sim. dar essa voz de comando ali, né? Exatamente. E isso é no tempo de devocional, de relacionamento com Deus e tudo mais. Às vezes a gente quer filtrar, né? A gente quer fazer uma oração bonitinha, uma oração, né, instagramável, que seja, né, bem, que o pessoal curta. Mas é pra Deus, ele tá vendo as coisas feias do teu coração. Então, Essa assim falsidade. como Davi legitimou essa atitude. Cara, vai lá, rasga. Deus já tá vendo, por que você vai esconder? Exato. E até eu tava conversando com uma menina recentemente, ela tava compartilhando um pouco assim de, eu tô pecando numa determinada área e eu não consigo mais orar por causa disso. E eu falei, ué, Culpa. que coisa estranha. Agora quer dizer que a gente precisa estar perfeito pra chegar diante de Deus, sendo que na verdade é o contrário. Então, às vezes a gente tem essa máscara que de certa forma pode ser que até o ambiente de igreja proporciona, né? Que esse lugar Ambiente religioso. ambiente né? religioso. Então, às vezes as pessoas não se sentem livres para compartilhar as dores, Não os se sente pecados. digna, né? Eu não se pequei, sentem então vou dignas. me afastar. Exato. Então, é o comportamento que a gente faz com Deus que a gente faz com as pessoas, né? Tipo, não posso contar isso. Mas, na verdade, Deus ele tá esperando justamente o contrário. Ele quer que a gente chegue diante dele com o coração quebrantado, com o coração sem máscaras, porque daí ele vai poder nos ensinar e nos corrigir e nos fazer ser quem ele nos sonhou que nós fôssemos, né? Então, eu vejo que eu, às vezes, corro esse risco também. De Deus, eu tô errando tanto, tô até com vergonha que Adão e Eva fizeram, né? Tô até com vergonha, eu pequei, agora eu não sei nem se eu posso falar com você. Sendo que, na verdade, Jesus veio justamente para que a gente Sim. pudesse fazer isso. Mesmo pecando, você encontra misericórdia e você encontra graça para vencer aquele pecado. Então, se você tá pecando e você foge de Deus, na verdade, você tá afundando ainda Sim. mais no pecado. Entendeu errado, né, Entendeu Jesus? tudo errado. Porque se você corre para Jesus e você encontra a graça dele, aquilo vai te fortalecer para você não pecar mais. Então, quando a gente foge de Deus, você tá se afundando ainda mais no pecado. E sendo que deveria ser o contrário. Se você peca, corre para Jesus, corre pro Espírito Santo, que ele vai te ensinar a não pecar mais. Né? Eu acho que a gente esquece disso às vezes e quer chegar diante de Deus perfeito, sendo que a gente não é. Você Nunca. precisa dele pra te aperfeiçoar. Se você estiver longe, isso nunca vai acontecer. Não tem Exatamente. como, né? E é isso, acho que o pastor Luciano falou numa pregação dele, algo muito legal, assim, né? Jesus, ele não morreu na cruz, né? Deus não deu seu filho ali só para que a gente fosse salvo. Sim, sem mais. Né? E tem muito mais do que isso, né? O propósito de Deus ali era de que realmente a gente voltasse a ter relacionamento com ele, né? Através de Cristo. Então, eu acho isso muito legal, assim, porque, claro, a gente ganhou esse direito à salvação de graça ali, mas mais do que isso, a gente ganhou o direito de acessar o trono da graça, né? Sim. De acessar Deus, assim, e de ter esse relacionamento onde não é só a gente fala, mas ele fala também, né? Sim. Ele vem ali e nos conforta, às vezes dá uma palavra de exortação, às vezes é difícil ouvir, mas, né, é muito importante. Até tava pensando, assim, sobre uma coisa, tava conversando com o Michael essa semana, sobre a vida de oração e tudo mais, né? E eu escutei em alguns lugares, e eu tenho alguns exemplos na minha família bem ruins em relação a isso, inclusive, né? De, tipo, às vezes as pessoas acham que esse tempo com Deus, ele é a gente apresentar pra Deus uma lista de desejos, sabe? De, tipo assim, eu estou aqui porque eu quero algo em troca, né? E de você vem ali com um caderninho, com uma lista de pedidos de tudo aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, e esse momento com Deus, ele acaba se tornando algo que é pro nosso próprio interesse, né? Sim. Pro nosso próprio, pro interesse da carne mesmo, né? Não do espírito daquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida, né? Nas nossas emoções, como a gente falou, nos aperfeiçoando e tudo mais. E eu acho isso bem perigoso, assim, porque a gente tá numa geração onde tudo é muito visual, né? A gente tem acesso às coisas muito rápido, a gente entra no Instagram e tudo que as pessoas gostam de mostrar é o que eu comprei, pra onde eu fui viajar e tudo mais. Então, a gente acaba estando numa sociedade muito consumista hoje, né? E que tem esse apelo de consumir e tudo mais. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, sobre isso, sabe? Sobre como a gente encontra um equilíbrio. Porque, claro, a gente é filho de Deus, a gente também pode pedir pra ele, né? Sim. Mas aonde a gente encontra esse equilíbrio e começa a perceber, assim, sabe? Aonde tá a intenção do nosso coração naquele tempo com Deus ali. Eu acho assim, é lícito pedir, né? Tem muitos versículos que
nos dizem isso, mas é aquele versículo que você lembrou também, buscar primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é somente nesse lugar de oração e de vida devocional que Deus vai te dizer, olha, você quer isso, mas você não precisa disso. Você quer isso, mas você precisa, entendeu? Então a sua lista de quero é trocada pela lista de Deus, de o que você precisa. Ah, Senhor, mas eu quero isso, mas nesse momento você não está pronto. Né? Então, assim, é somente mediante relacionamento. Então, a nossa conversa tá girando em torno disso, vocês estão percebendo? Exato, relacionamento. O relacionamento é que responde o que você precisa. Exato. Não é os seus desejos carnais. Muitas vezes você vai chegar diante de Deus com a sua lista e com seus desesperos, e ele vai te mostrar outra coisa que você fala, uau, não sabia, não tinha visto por esse lado, né? E eu vejo, às vezes, que eu sempre relaciono muito, né, o nosso relacionamento com pessoas com o meu relacionamento com Deus. Se você chega com uma pessoa e só chega, a sua amizade eu preciso disso, eu preciso daquilo, você tá me devendo isso, é um relacionamento Fica pesado, né? pesado. Não é um relacionamento de amizade, não é um relacionamento de pai e filho. Você não vê isso na prática. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, por exemplo, que teve momentos onde eu fiz pedidos para Deus e aquilo fortaleceu minha fé. Então, eu lembro que uma das minhas primeiras experiências que eu tive com oração foi com comida, pra variar. Que eu tava era adolescente, que eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, e eu tava num momento muito intenso com Deus, de oração, de busca, e eu sentia, na verdade, o contrário do que a gente tá falando. Eu sentia que eu não tinha... não era digna pra pedir nada. Então, eu sempre chegava diante de Deus pedindo perdão, me arrependendo, me sentindo a pior pessoa do mundo, mas eu não me sentia digna pra pedir. E eu lembro que um dia eu tava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e atrás desse ponto de ônibus tinha uma lanchonete. E na época eu era menor aprendiz, assim, né? Aquele dinheirinho contado. Aquele salário. E aquele salário ótimo. E eu lembro que eu vi uma coxinha, né? E aí eu falei, uau, que fome que eu tô. Só pensou. E na hora o Espírito Santo falou assim, por que você não me pede? Aí eu falei, Deus, eu vou chegar daqui 30 minutos em casa, lá em casa eu tenho comida. Por que eu vou pedir? Como se não fosse importante. Como se não fosse importante. E aí o Espírito Santo falou assim, mas pede. Se você me pedir, eu te dou. Uau. E aí eu falei, uau. E aí eu lembro que tava com o ônibus, não fiz uma oração de ajoelhar nem nada. No meu pensamento eu pensei, Sim. Deus, então, se você quiser e puder, eu quero uma coxinha. Humilde pedindo a coxinha. Se você quiser, me dá. E aí eu lembro que assim, eu orei isso, beleza, fiquei lá. De repente, eu vejo uma irmã da igreja subindo assim, e aí ela veio cumprimentar e tal. E ela falou assim, olha, eu tô indo ali comprar pão, você quer alguma coisa? E aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, o que eu falo? Aí eu falei, não sei, pode ser um salgado se você quiser. Aí ela falou assim, beleza. Aí ela foi lá, comprou o salgado, e aí no refrigerante, então dobrado. Olha, deu um plus. E ela me entregou. Só que quando ela me entregou, eu fiquei tão sem reação. Porque eu falei assim, tipo, meu Deus, Deus responde minha oração. Sim. E eu posso pedir isso pra ele, sabe? Então, foi uma das experiências, assim, que eu tive. Cara, Deus existe. Esses mimos, né, esses de Deus. Porque não é uma mimos. coisa que você precisa. Fala assim, meu Deus, que nem você falar, eu vou Exato. chegar em casa, vou comer. Exato. Mas é só através do relacionamento que ele nos mostra que ele se importa com as Que ele se coisinhas, né, importa. pequenas. Exatamente. Então, eu acho que não tem eu acho que tem que ter esse equilíbrio de novo, né? Equilíbrio é tudo na vida. Equilíbrio é tudo na vida. Mas de você saber que você é filho, que você pode pedir, Sim. mas ao mesmo tempo entender que você é filho e que não faz sentido você só pedir, né? Exatamente. E que um filho não só pede, mas ele é filho, né? Então, o filho não só pede, mas o filho é filho. Então, acho que a gente tem esse entendimento, assim, que eu gosto de pensar, que a gente pode pedir e fortaleceu e fortalece muito a minha fé nesse sentido de ter resposta de oração. Mas também é algo além, né? Que o relacionamento gera isso, e não isso gera relacionamento. Me veio muito aquela passagem do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, que olha pro pai e fica verdade. bravo com o pai, tipo, como assim? Você tá dando tudo isso pra ele? E o pai fala assim, como assim você? Tudo isso é teu. Né? Então, esse negócio de pedir é um paralelo que dá pra gente fazer com essa Exato. história também. Então, se a gente tá perto do pai, se a gente entende que a gente é filho, é tudo nosso. A gente desfruta, né? Só precisa entender se é tempo, se aquilo vai nos abençoar ou não, enfim. Mas tudo que é do pai é nosso. Então, pensa, se o nosso pai é dono do Sim. mundo, a verdade. coxinha não é nada, velho. Coxinha não é nada. É verdade. Muito legal. E eu vejo, assim, como é legal quando Deus, ele fala com a gente naquele momento ali, né? E Deus, ele vem revelando várias coisas, né?
E até queria falar um pouquinho sobre isso, assim, né? E um pouquinho de como eu era nisso, assim. Eu acreditava que Deus, ele tinha pessoas específicas que ele usava pra falar, né? Então, pra mim, assim, se eu queria ouvir a voz de Deus, eu tinha que ir em alguém que profetizava, né? Tipo um cartomante gospel, assim, né? Então, eu tinha bastante dessa mania antes, assim, sabe? De achar que eu tinha que ir na pessoa tal pra que eu ouvisse a voz de Deus, pra que Deus me revelasse alguma coisa, ou pra falasse comigo, né? Então, é aquele famoso vamos terceirizar. Né? Sim. Que é muito mais fácil, muito mais prático, né? Não exige de você uma construção ali, né? Um nível de entrega e tudo mais. E quando eu comecei a entender isso, de que Deus, eu podia acessar isso também, da minha casa, sabe? Do meu quarto. E como foi legal, assim, muitas experiências que eu tive de Deus me revelando muitas coisas que, tipo, eu não tinha ouvido antes, sabe? Tipo, de ninguém, Através de coisas ninguém. da minha alma mesmo, assim, coisas que só eu entendia, né? Até disso que a Mi falou de não pedir, eu também tenho bastante essa dificuldade, eu ainda tenho, eu luto com isso, assim, né? De pedir as coisas pra Deus, assim. E é engraçado, porque esse ano Deus falou pra mim, até a gente tava falando das listinhas, né? No começo do ano Deus falou, quero que você coloque num caderno todos os seus pedidos. Uau. E ore sobre eles, porque eu tenho muita dificuldade, Deus sabe disso. Pra né? você é um exercício Pra difícil. mim é um exercício muito difícil, assim, eu me sinto mal, né? E eu lembro, assim, que num momento de oração, eu tava ali, tipo, orando, adorando a Deus e tudo mais, e não fluía, tipo, de jeito nenhum, assim, sabe? Falei, nossa, Deus não quer me ouvir hoje, né? E de repente, eu fui extremamente constrangida por Deus naquele lugar, assim, tipo, muito constrangida. E eu senti o Espírito Santo ministrando no meu coração, por que você não me pede nada? Né? Você não me pede porque você acha que eu sou seu pai. Né? Tipo, seu pai aqui da terra. E você me compara com ele. Uau. Né? E que eu tinha muita dificuldade de pedir as coisas pro meu pai, todo um contexto de criação, assim. E naquele momento eu fui muito constrangida, que quando eu me dei por mim, eu tava, tipo, prostrada, falando, Deus, me perdoa. Quem eu penso que eu sou pra comparar o Senhor com o meu pai, que é pecador. Né? Que é limitado. Que é limitado, exatamente. Aquilo me deixou tão constrangida naquele dia. Foi, tipo, uma experiência realmente muito forte que eu tive com Deus, assim. E até hoje, quando eu me coloco nesse lugar, é como se eu voltasse para aquele dia de novo, sabe? E esse constrangimento vem, e eu, de novo, vou e peço perdão para Deus, falo, Deus, me perdoa, né? Porque, de novo, eu tô fazendo isso, né? E eu não quero te comparar, me ajuda. Sim. Então, assim, eu vejo que as maiores experiências, né, tipo, que eu tive com Deus, e de escutar Ele falando que estava dentro do meu coração, que só Ele podia me revelar, foi realmente eu e Ele sozinho no meu quarto. Sem ninguém, né? Sem ninguém, exatamente. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso agora, né? Sobre a gente estar terceirizando isso, assim. E a gente vê que é muito fácil, né? De fazer. E que às vezes as pessoas vêm pra gente e falam, ora por mim, por isso, ora por mim. É uma aquilo. tendência nossa, da nossa geração. Eu vejo assim que não é uma intenção ruim. É uma tendência, simplesmente. Eu vejo todo mundo fazendo, que nem você falou. Às vezes é até uma coisa herdada de família. Às vezes você acha legal minha mãe também, quer oração, então ela ia lá pedir pra mulher orar pra ela. E via ser atendido e achava que era tudo certo, bem, né? mas assim, dentro do que a gente tá falando de devocional, eu vejo que a gente superestima o banquete que é servido nas plataformas. Então, tipo assim, nossa, gente, essa semana eu não vou fazer devocional porque daqui a pouco tem conferência. E eu vou comer super bem na Deus conferência. vai falar comigo. E vai ser demais. E a gente subestima o pãozinho ali diário, que é isso que você falou, que é tão precioso na tua intimidade, e às vezes você descobrir que Deus se importa com isso aqui, nossa, que demais, que preciosa que eu sou para Deus. E é só você e Deus, sem testemunha nenhuma, mas aquilo marcou a tua alma, a ponto de você dizer, realmente, ele tá aqui e eu não preciso de outra pessoa, né? Eu não preciso de que alguém venha, claro, é precioso, tem o ministério profético na casa, e Deus usa, né, demais isso, Deus usa pregações, palavras, podcast, tanto conteúdo que a gente consome, isso é bom para nossa alma, mas como é precioso você descobrir que esse pão diário, esse devocional, você abrir sua Bíblia, né, Mateus 6,6, no teu quarto, sem ninguém ver, só você e ele, e ali ele pode falar. E ali você pode, né, ter um encontro que vai marcar a tua alma no básico, né? Não vai ter, assim, nossa, uma multidão. Não vai ter fotógrafo ali filmando você chorar no altar. Não vai ter nada, vai ser só você mesmo, entendeu? E é maravilhoso, né? É verdade. Eu lembro que quando eu era criança, eu era muito frustrada, porque eu nunca tinha recebido uma palavra profética. E eu lembro, eu sou
tem outros 3 irmãos, né? Então a gente tem 4. Então, Uau. as minhas irmãs às vezes recebiam e eu ficava tipo, nossa, Deus, E eu, e eu? Senhor? E eu, né? Esqueceu Você não aqui. tem nada pra mim? E eu lembro que Deus começou a trabalhar isso no meu coração muito novo, assim, que eu não preciso falar para outras pessoas, eu posso falar diretamente com você. E eu lembro que a primeira palavra profética que eu recebi, eu tinha 12 anos. Ai, que Então, é super especial, mas eu sei contar nos dedos a quantidade de palavras que eu já recebi. Porque ao longo da vida, Deus continua reforçando. Eu não preciso falar com você através de outras pessoas. Eu posso falar com você. E não que, né, menosprezando o Sim. profético, mas até algo que eu compartilho com o pessoal da célula Deus, ele compartilha com você. E aí depois ele só confirma aquilo que ele já falou com Isso. você. Eu também sabe? penso assim, que a palavra profética é muito mais para confirmar Confirmação. algo que ele já falou. Exato. Exatamente. E eu já tive várias experiências nesse sentido, assim, de às vezes eu lá no momento com Deus, eu anotava alguma coisa no meu caderninho, escrevia alguma impressão que eu tava tendo, e aí, depois de um tempo, vinha alguém e falava exatamente aquilo que eu tinha escrito. Então, Deus, ele quer levar a gente pra esse lugar, sabe? De não depender de um terceiro pra ele falar com a gente, mas ele quer falar diretamente. E às vezes a gente tem essa ideia de que só um profeta gigantesco que tem esse dom, né? Mas na verdade Deus, ele quer se relacionar com todos nós. Então ele pode falar os sonhos que ele tem pra você, aonde ele deseja que você chegue, lá no seu quarto, né? Com nada muito especial, mas ele pode conversar ali porque você é íntimo dele. Então, quando você constrói esse lugar de intimidade, você não precisa de um profeta para te dar direcionamento. Você tem o próprio Deus falando com você. E às vezes a gente acha mais especial ter o profeta O contrário, falando. né? Primeiro o profeta fala. O profeta vai falar. Daí, tipo, não, Mas nossa, Deus falou mas comigo, eu acho né? que entra muito isso no que você falou, de se sentir especial, né? No meio da multidão, ele me encontrou. Eu sou muito especial. Sim, gente. Sim. É isso que te digo. Mas realmente, assim, as maiores construções que Deus fez na minha vida falando foi dentro do momento quarto, né? de devocional, assim. E foi muito precioso aprender isso, né? Porque às vezes a gente vai querendo receber alguma coisa e você não recebe, você sai frustrado. Né? Mas... E às vezes é uma palavra, até quando a Dimitra veio, né, em um dos cultos que ela tava compartilhando, ela falou, fale uma palavra pra pessoa que tá do seu lado. E, cara, às vezes a gente não tem ideia que às vezes Deus pode pegar uma palavra específica, tipo, uma única palavra, às vezes uma frase pode destruir você, sabe? Então, não precisa de muito, até isso que você tava falando de que às vezes a gente não tem ideia do poder que é o dia a dia ali com Deus. Tô lendo um livro que você tava conversando antes com a Elaine, né, sobre a liturgia do ordinário, que é muito bom. Muito bom. Ainda tô bem no começo, mas tem um capítulo que fala sobre as sobras, que quando você come as sobras da geladeira. Que, cara, é um negócio que não é bonito de se ver, então às vezes não é gostoso, Não. mas é nutritivo. É nutritivo. sim. Então, às vezes, a gente come lá as sobras, né, do dia do almoço ou do dia anterior, e você não dá nada para aquilo. Mas você come porque você sabe que aquilo vai te dar sustento, que vai te trazer nutriente. E eu vejo que é exatamente a mesma coisa com Deus. Às vezes você tá lá no seu devocional, parece que, nossa, vai ser mais um dia. Não senti nada. Não senti nada. Deus não desceu aqui com um anjo para me trazer a resposta, sabe? Mas o pouco que às vezes não é bonito, às vezes não é gostoso, é nutritivo. Então, a gente precisa ter essa consciência, sabe? De que nesse dia a dia, o nutriente que a gente precisa é essencial para a vida, assim. Exatamente. E mesmo que seja pouco, como você disse, e parece que não foi nada, é um relacionamento que está sendo construído e ele precisa ser válido naquele momento, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que a gente precisa... Nossa, eu preciso melhorar muito. Várias coisas que a gente conversou aqui, né? É algo que Deus tem construído no meu coração. E principalmente alinhando o que a gente estava conversando sobre a motivação, né? Deus tem me destruído, na verdade, nisso, no sentido de querer ser produtiva, de querer fazer para ser mais uma atividade que eu marco check lá na agenda, sabe? Mas, na verdade, a gente precisa de Deus por relacionamento, né? Exatamente. É isso que você falou, né? Da gente... às vezes, falar alguma coisa pra alguém, né? E às vezes a gente acha que não é nada, mas às vezes a pessoa tá precisando ouvir aquilo, né? Até quem tá assistindo aí, vai colocando nos comentários como é que é o seu devocional, o que Deus tem falado com você, porque às vezes o que você coloca aí pode ajudar uma outra pode pessoa. ajudar outra pessoa, né? Sempre válido isso, né? E partindo aqui pro final, né? Pros finalmente, assim, nossas considerações finais, eu queria ouvir de vocês, assim, uma experiência que marcou vocês num devocional. Olha,
vocês falando aí das pré-adolescências e das adolescências, eu lembro que eu tinha o meu momento de ir pro meu quarto, no tapete, e ali eu me jogava e orava e tudo mais. E eu tinha um sonzinho onde eu botava meu CD, gente, CD. Sim, sou velha. Isso existiu. E eu colocava no modo random, que é tipo assim, vai rolar qualquer música ali, né? E legal. tinha uma música do Davi Silva, quem é das antigas vai lembrar, que eu amava, que era a música 10. E assim, gente, sério, às vezes a gente ri, né, lembrando hoje, porque coisa de pré-adolescente, assim, eu tava saindo da infância, construindo minha vida com Deus, construindo a minha identidade, assim, com Deus, né? Porque é isso que o pré-adolescente com o adolescente faz. Você pega um monte de referência, tal pessoa levanta a mão assim, então eu vou levantar assim. Tal pessoa diz que faz isso, então eu vou fazer. E a gente vai construindo ali a nossa identidade, baseado nas pessoas que a gente admira. E aí, tava nessa de Davi Silva. Alguém tinha me apresentado Davi Silva, eu tava ouvindo, e era uma música que falava muito comigo, assim, que eu chorava na presença de Deus, e botava de novo. E aí, uma amiga minha tinha me falado sobre como o Espírito Santo faz acontecer as coisas e a gente precisa testar ele. E daí, nesse dia, eu falei assim, então tá bom, quero ver se o Espírito Santo vai ser da tecnologia, porque eu vou botar aqui no modo aleatório, e eu quero que toque a música 10. Depois dessa, vai tocar a 10. Uau. E eu fiquei ali, né, tentada a olhar no sonzinho, mas eu fiquei ali no meu... E nem era o tempo do Instagram, né? Que você falava, abria e tava lá, né? Exatamente. Não pra dizer que o Instagram tinha é assim, profético. toque tal música, né? Não dava, gente, não tinha isso. E foi tão especial, assim, porque eu tava ali no momento de oração e esperando a próxima música com o coração cheio de expectativa, né? Uma criança ali, uma pré-adolescente na presença de Deus. E tocou a música 10. E ali naquele momento, gente, parece que o céu desceu e foi a minha conferência ali naquele quarto. Muito foi bom. o meu momento com Deus. Era como se ele mesmo tivesse apertado o play pra mim. O meu DJ. Deus foi o meu DJ naquele momento. Então, assim, eram momentos tão simples, né? Onde eu pegava ali o devocional diário mesmo que eu tinha da Pão Diário. E às vezes um versículo que eu tinha ouvido na igreja na semana anterior era o mesmo versículo, e ali eu falava, não é possível. Como assim? As primeiras coincidências, assim, Sim, sabe? é tão Então, como gostoso. que quando isso acontece pela primeira vez, como nosso coração fica... Deus existe, Ele tá falando comigo. Então, assim, que essa mesma pureza de uma criança que, né, que começa a se desenvolver com Deus, esse primeiro amor, essa inocência, que isso invada teu coração essa semana aí nos teus devocionais, que você possa se lembrar de como você sentia quando aconteceu pela primeira vez e que isso passe a ser constante, assim, sabe? Claro que as nossas expectativas não pode ser que sempre vai haver um mover, né? Mas, assim, isso da motivação, eu vejo muito essa inocência que me motiva muito eu lembrar desses dias. O que me motivava? Eu queria ter algo novo de Deus. O que será que Deus vai fazer hoje? Será que Deus faz isso? Então, essa experiência me motiva muito a sempre voltar para esse lugar de pureza, de crer que Ele vai se manifestar de um jeito novo e que vai ser lindo. Assim. Legal. Muito legal. Eu achei difícil de pensar nessa. Mas eu tava pensando, e eu decidi compartilhar um dos mais recentes, assim, que por conta desse processo que eu falei, né, que tô passando com Deus, de questão de produtividade, enfim, Deus tá sendo pesado. E de certa forma eu comecei a ficar brava com Deus por eu estar passando por isso. Porque o sentimento era, Deus, eu tava tão bem, por que você começou a mostrar isso no meu coração? Não precisava. Por que você começou a tirar as coisas debaixo do tapete? Não precisava. Eu comecei a ter esse sentimento com Deus. E eu tava tão brava, assim, que eu não queria nem conversar com Deus, sabe? Só que você tá emburrado. Sim. E eu tava muito assim, tipo, Deus, me deixa. Você me fez entrar nessa, então agora eu quero ficar sozinha, me deixa quieta. E aí eu fui lavar a louça, Deus tava me chamando pra um lugar de oração. E aí eu falei, não vou, emburrada, né? E aí eu fui lavar a louça, coloquei uma música assim, aleatória, nada espiritual. E tava lá lavando a louça emburrada. Exato, não quero ouvir Deus nenhuma música. Eu tava ouvindo uma música aleatória. E de repente, lá lavando a louça e tal, com a mão toda molhada, e de repente foi pra uma música da Lu Melpídio. Nada a ver com a playlist, sabe? Quando vai pra uma música aleatória. E eu falei, gente, nada a ver, né? E tava lá, tipo... Deus te cercando na playlist. Deus te cercando na playlist. E aí eu continuei lavando a louça, e aí de repente a música, eu nunca tinha ouvido a música. A música começou a tocar. E assim, ó, cada palavra parecia que era uma espada no coração, sabe? E de repente, eu comecei a chorar tanto. Sabe quando a presença de Deus vem que te constrange? Que, tipo, mostra o quão... horrível que a gente é. E Deus começou a me constranger. Lavando a louça, gente. Eu com a mão toda molhada. Eu chorei. Comecei a chorar. De repente, eu não consegui nem mais lavar a louça. Eu, tipo, me prostrei no chão e eu comecei a ouvir Deus. E Deus começou, tipo, ministrar tanto naquela música. Sim. E foi um sentimento, assim, de, tipo...
você pode crescer nisso. Mas o mais legal de tudo é que eu pensei que Deus brigaria comigo. E que ele responderia você na mesma moeda, Na né? mesma altura, Tô né? emburrada. Porque- Ah, também tô. Não. Não. Agora você vai ver. E basicamente o que Deus falou pra mim foi algo assim, eu quero te ensinar a ser amada. Porque nesse processo todo eu tenho entendido que eu não conheço o amor verdadeiro de Deus. E Deus começou a ministrar assim, eu quero te ensinar a ser amada. Com todo esse processo. E aí, aquele processo que estava sendo doloroso, difícil, que estava, tipo, tirando, né, muito a paz do meu coração, Deus trouxe paz e falou assim, tudo isso é porque eu quero te ensinar a ser amada. Então, foi uma experiência para mim tão forte, porque mostrou a graça de Deus sobre mim e também alinhou meu coração com ele, sabe? Porque era um processo que eu não queria estar vivendo. E aí, Sim. mesmo... Ele me cercou com o amor dele, me constrangeu com o amor dele, e me disse palavras de amor, de carinho e de aconchego. Então é como se eu tivesse sentido o abraço de Deus naquele dia, Sim, sabe? Muito bom. Então foi bem especial, assim. E igual a Alia falou, né? Eu espero que todo mundo que tá nos ouvindo tenha essas experiências e cada vez consiga compartilhar mais e viver mais essa intensidade e profundidade do amor de Deus, porque é infinito. Por mais que a gente conte a experiência mais extraordinária que a gente já teve, o que alegra o meu coração e incendeia meu coração é que tem algo ainda maior, sabe? Sim. Que tem um lugar mais fundo ainda em Deus que a gente não conhece. Segredos ainda não revelados que Ele pode nos revelar. Então é algo assim que anima meu coração, nossa, incendeia meu coração muito pra buscar mais essa presença de Deus, assim. E então, mesmo na correção, né? Que nem você falou, nossa, tava num momento ali de crise, Deus querendo Sim. mexer, e quando ele mexe dói, mas mesmo na correção tem amor, tem amor. né? Porque a Bíblia fala que ele só corrige quem Exato. ele ama. Exato. Então isso é E maravilhoso. nesses momentos de vulnerabilidade a gente desfruta, né? A gente se sente acolhido por Deus, assim. Isso mostra muito da bondade de Deus, assim. Eu acho muito legal a gente também ser vulnerável nessas horas, né? Que nem a Mi falou, eu não isso. queria orar. Quem nunca, né? Não estou com muitos vontade. momentos também que eu fui pro quarto, tipo, vim aqui cumprir protocolo. E eu fico quieta, e naqueles momentos que a gente tá quieto ali, tipo, bravo, parece que daí Deus vem constrangendo com amor, né? Exatamente. Você fica tão constrangido com o amor de Deus que, não tem campo, tá bom, vou orar, né? Umas vezes que as pessoas falavam muito antigamente, que até não me lembro tanto de ouvir recentemente assim, mas de você chorar diante de Deus, sabe? O Só poder chorar. disso. De, cara, às vezes você não tem Não tem como palavras. falar nada. Às vezes seu coração tá tão ferido que você não consegue dizer nada. Mas o chorar diante de Deus, e Deus traz consolo, sabe? E Eu acho mesmo que isso, né, é tão precioso. O pastor Luciano conta uma história que ele tava numa semana super agitada, que ele não tava satisfeito com a vida devocional dele naquela semana, tava recebendo pessoas e tal. E ele tava super, né, tipo, Deus, estou em dívida contigo, né, tipo, com vergonha e tal. E aí, só que o dia inteiro o coração dele queimando por Deus, atento, né, na correria, porém assim, sedento. E ele conta que ele recebeu uma ligação de um profeta, só dando o recado de Deus e desligando. E o profeta falou assim, ó, Deus tá pedindo pra te falar que ele tá vendo a intenção do teu coração e que isso conta. E aí, isso, tipo, bastou, assim, pra ele. Ele falou, uau, Deus tá vendo. Então, assim, por mais, né, precioso que sejam esses momentos na presença do Senhor, a gente passa, assim, por estações que, ai, Deus, eu queria tanto poder orar, eu queria querer ler a Bíblia hoje, mas eu não quero. E você só chora na presença dele. E ele te diz, sim, isso conta. A tua motivação de estar na minha presença, mesmo sem palavras, só com lágrimas, conta, né? E Deus quer isso também, né? Sim. Que a gente vá pra presença dele muitas vezes só pra chorar. Sim. Né? Às vezes é só isso mesmo que a gente quer, né? Acho que é aquela coisa de filho, né? A Lê acho que sabe muito sim. bem. Quando o filho se machuca, faz Chora qualquer tanto, coisa, só ele quer ser chora. acessado, né? E aí, como que a mãe tá? Com os braços abertos Sim. ali, tipo, querendo consolar o filho, sabe? Então, a gente vê Deus como esse lugar de consolo, de O conforto. primeiro que você vai correr, né? O primeiro que você vai correr. certeza. Porque é o melhor consolo de todos, né? Amém, é isso aí. Meninas, muito obrigada por vocês Ah, estarem eu gostei aqui. muito. Foi muito legal. Tinha muito mais coisa pra falar, né? Foi muito precioso. Vamos fazer no volume 2? Vamos, com certeza. Vamos fazer. Então, é isso. Muito obrigada mesmo. Vocês acrescentaram muito. Falam muito comigo também, muitas coisas. Comigo também. E você que nos assistiu aqui, que a gente espera que a gente possa ter abençoado vocês com essa conversa, Verdade. com esse papo tão legal aqui. E que a vida de devocional de vocês seja incendiada. E, Amém. né, e não esquece de comentar. E também a gente tem vários podcasts aí na playlist. Dá uma olhadinha, vai lá pra trás, que tem um monte de assunto legal. Dá um like, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.
E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e que tenha edificado a vida de vocês, como edificou a minha muito aqui. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Tchau, gente. Até mais. Até.